Olá, eu sou Adir Mattioni, sou consultor do Sebrae, aqui de Cascavel, e estou aqui na live das 10h30 da SIC. Muito bom dia a todos, eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Hoje, quarta-feira, 1º de julho de 2020, e recebemos aqui neste nosso encontro o Adir Sidney Mattioni, que é graduado em Ciências Contábeis, especialista em Políticas Públicas e tem MBA em Gestão Estratégica Empresarial. Ele atuou por 18 anos no sistema financeiro corporativo e há 12 anos é consultor empresarial e gestor de projetos do Sebrae Regional Oeste. O Adir vai falar para a gente aqui sobre plano de retomada do desenvolvimento econômico. Muito bom dia, Adir. Bom dia, Jean. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia a todos que nos acompanham. E lembrando que esse trabalho, esse plano de retomada do desenvolvimento já vem sendo desenvolvido há algumas semanas, porque as entidades que priorizam a vida assim, mas entendem que devem estar preparadas, para que no momento certo esse processo de retomada do desenvolvimento aconteça. E a partir disso, e a partir desse momento, o Adir vai explicar para a gente como isso funciona. Adir, entidades criaram uma força-tarefa para pensar a retomada do desenvolvimento local. Explique aqui para a gente como isso funciona. Bom, Jean, na verdade, quem acompanha o noticiário, o meio de comunicação principalmente, desde o início, sempre o município de Cascavel, e assim como todos, tem falado muito que, claro, a primeira meta sempre é a preservação da vida. Nós temos que trabalhar todos nesse sentido, porque é o bem maior que nós temos para proteger. Mas a outra forma da gente proteger a vida, e ontem até inclusive o prefeito na sua live acabou comentando sobre os pilares, é importante a gente ter essa noção que um dos pilares para nós preservarmos a vida também é o econômico. Então nós temos que nos preocupar no sentido de ter um programa, de ter ações, na verdade, que comecem a visualizar a retomada econômica. Porque com toda essa pandemia, que é algo inusitado, é algo totalmente novo para todo mundo, sair atirando para todo lado não dá. Então a gente tem que ter um programa estruturado no sentido de que haja ações programadas, hajam vontade das instituições, das entidades, das forças vivas, no sentido de estruturar um programa que possa potencializar a nossa retomada, a saída da crise econômica provocada pela paralisação, coisa e tal, pela diminuição do consumo, do acesso ao mercado, pelo isolamento social. Assim que durante a pandemia, inclusive, nós temos que ter algumas ações para as empresas que possibilitem ela a continuar operando. Então, o programa ele vem nesse sentido, Jean? Então, houve uma preocupação muito forte da gestão municipal em estruturar um programa. Foi constituída oficialmente uma força-tarefa, que é composta pela Prefeitura Municipal, pelas secretarias da Prefeitura, principalmente as ligadas ao setor econômico. Nós temos aí o Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, que congrega aí várias outras instituições, a própria ASIC, uma parceira fundamental, a AMIC, são instituições que fazem parte dessa força-tarefa, que, como diz, tem uma tarefa muito árdua no sentido de buscar alternativas para apresentar à comunidade empresarial e minimizar esses impactos. Além dessas entidades que eu comentei, nós temos ainda a Fundetec, temos o IPC, que são autarquias do município e que de uma certa forma têm atuado nesse viés econômico. E também ainda temos a própria Câmara de Vereadores, porque muitos desses programas que a gente está sugerindo, muitas políticas públicas, elas precisam da legislação, precisam de modificar muita a legislação. Então, a Câmara de Vereadores tem sido de fundamental importância também para a força-tarefa, no sentido de aprovar e dar andamento e agilidade nos processos, para que a gente possa ter efeito
mais rápido dessa política. Então essa força-tarefa ela foi constituída através dessas entidades, né, com o objetivo realmente de buscar alternativa. O que nós temos feito até agora? Inúmeras ações já estão em andamento, já estão em prática, né, colocado em andamento, né, para poder minimizar ou mitigar essa crise, esse impacto econômico para as empresas. E aí nós estamos abrindo, na verdade, né, essa base informacional que foi a primeira ação nossa, foi de buscar entender esse processo, saber quais os setores que estavam mais afetados, né, porque a crise, né, infelizmente ela traz um impacto negativo para muitos setores, mas ela acaba muitas vezes potencializando alguns outros setores também, né? Então a gente entender exatamente esse mercado, né, de que maneira que você faz. Primeiro você começa a fazer buscar uma base informacional, dados, né, que possam te dar o direcionamento. Entre esses dados, nós fizemos aqui algo bem interessante, que é o quê? É ouvir o empresário, né? Então, nós fizemos uma pesquisa empresarial, nós tivemos uma participação bem expressiva de empresários, dando a sua opinião, a sua sugestão, né? E com base nessas informações, então, a gente está estruturando, né, ações que possam realmente trazer ou ter um efeito, né, um efeito positivo para as empresas, né, no sentido da retomada, de minimizar esses efeitos da crise. Então temos vários grupos de trabalho que estão sendo criados, discutidos, apresentados. Temos um GT que a gente chama de GT do comércio, acabamos de criar um outro grupo de trabalho da área de crédito, né? Que o crédito hoje ele é essencial nessa estratégia, né? Porque com o crédito as coisas acabam se tornando, ficando mais fáceis, mais viáveis, né? Muitos projetos. Então a estruturação do trabalho, né, e a missão da força-tarefa é muito isso, mitigar, né, e potencializar essas ações. O programa, né, ele está estruturado através de eixos, né, não sei como é que nós poderíamos citar isso assim, de uma forma bem abrangente, né, ele está estruturado por eixos, né? Vamos pegar lá, nós temos um eixo do COI, que é a preservação à vida, né? Não temos ação efetiva em cima dele, mas tem um grupo de profissionais, né, de técnicos que guardam ou têm ações voltadas para preservar a vida, nesse sentido, né? Nós temos lá um eixo de políticas públicas, né, ou de finanças públicas, onde tem toda uma preocupação do setor público mesmo, né, da arrecadação municipal em potencializar os seus recursos, né? Então há essa necessidade de ter esse entendimento, de ter essa ação, né, de priorizar alguns projetos, algumas ações nesse sentido. E temos o eixo de ação social, que também, né, está contido dentro do programa, né? E aí ela está mais com foco dentro do social mesmo, programas de contratação de mão de obra, né, Barbon, tem vários programas sociais da própria prefeitura que estão incutidas dentro desse programa, né. Temos um eixo específico que trata de ações também voltadas para as empresas, né, que é um eixo empresarial, né. E aí são inúmeras ações que estão sendo discutidas também, né, aprovadas, né, e colocadas em práticas. Temos ainda, para completar, um eixo de inovação, né, que são áreas, né, que a gente tem que atuar de uma forma bem completa, bem ampla, né, em todos os sentidos. Muito bem, quem nos acompanha na live das 10h30 desta quarta-feira, 1º de julho, é o Adir Mattioni, que é consultor do Sebrae, e fala para a gente sobre o plano de retomada do desenvolvimento econômico, que está já em elaboração há algum tempo, né, e que envolve as mais diversas entidades do setor produtivo e também órgãos ligados ao segmento público, né, porque em algum momento a pandemia e os seus efeitos vão passar
E a gente tem que pensar em como fazer com que a economia, principalmente os empregos, né, e as empresas possam seguir trabalhando e gerando desenvolvimento. Adi, você falou de uma pesquisa que é a base desse trabalho, né? E se você puder, o número de pessoas que participaram, de empresas que participaram, inclusive aqui da SIC, é bastante grande, né, Adi? Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais a respeito disso e cite algumas informações que vocês procuraram conhecer e entender a partir da pesquisa. Muito bem, Jean. Nós tivemos aí praticamente 800 empresários, né, que responderam, né, à pesquisa. Isso nos dá uma condição muito boa, né? Dentro do escopo da pesquisa, então, foi feita uma métrica lá, né, uma metodologia, onde com esse número de respostas, né, nos permite ter uma confiabilidade muito grande, né, nessas informações. Hoje a nossa margem de confiabilidade na pesquisa ela passa de 95%. Né? Então, quer dizer, isso quer dizer que as respostas que ali a gente obteve, né, do empresário, ele retrata muito da realidade do que nós estamos passando nesse momento aqui em Cascavel. Né? Então essa pesquisa ela foi exclusivamente para os empresários de Cascavel, para o projeto de Cascavel. E a gente tentou abordar colher, né, informações relacionadas aos investimentos, né? Bom, a empresa tinha um projeto, vinha dentro de um projeto de crescimento, né? Possivelmente tinha projetos previstos, né, de investimento, coisa parecida. Como é que ficam esses projetos, né? Principalmente também com relação a emprego, né? Você comentou a importância de nós preservarmos os empregos, né? Que é a qualidade de vida, né? Todo mundo merece, né, receber o seu salário no final do mês, ter o seu trabalho, ter a sua dignidade, levar, né, o pão de cada dia para sua casa. Então é algo assim que a gente precisa, de uma certa forma, estarmos permanentemente preocupados com isso. Então, o emprego é uma outra área que foi bastante explorada pela pesquisa, né? Crédito para as empresas. Como é que está a programação ou a necessidade de crédito das empresas em termos de políticas públicas? Porque hoje nós temos várias ações do governo federal, do governo estadual, né, do próprio governo municipal, voltadas a implementar algumas políticas públicas de crédito, né? Como é que o empresário está se enxergando? Ele está conseguindo ter acesso a esse crédito ou não? Então, são algumas informações, né, que foram levantadas nessa pesquisa com relação ao seu volume de vendas, né? Como é que está o seu negócio hoje? Qual a queda? Né? Teve queda? Não teve? Aumentou? Não aumentou? Como é que ela está se comportando desde o início da crise até o momento da pesquisa, né? Então são informações que foram levantadas, né? E eu vou pegar um ponto aqui só para explorar um pouquinho, que é relacionado à questão do crédito mesmo, né? Que é uma grande necessidade. A gente costuma brincar, costuma dizer assim que crédito é que nem oxigênio, né? Muitas vezes a gente não vê ele, quer dizer, a gente não vê ele circulando, mas se ele faltar a gente morre, né? Então assim, o crédito ele é essencial nesse momento. E aí nós temos vários programas do próprio governo federal, mas percebemos que tem muitas empresas com dificuldade, né, em operacionalizar ou então ter acesso a esse crédito, né, buscar esse crédito junto às instituições financeiras. E aí mais de 40% das empresas nos responderam que até esse momento a situação é estável, né, não tem uma necessidade muito grande de crédito. Mas nós temos mais de 60% praticamente, né, que tem uma grande necessidade, ou já tiveram uma necessidade de acesso a crédito, ou então eles vão ter a necessidade. Até porque a gente começa a relacionar, né, uma ação à outra. Quando é que uma outra pergunta que foi feita? Qual que é a tua previsão do teu setor voltar ao normal, né? Então, praticamente uma unanimidade em afirmar que a previsão é lá para abril do ano que vem, de 2021. Bom, como é que eu vou sobreviver até lá? Então, assim, quem ainda não teve uma necessidade de crédito, possivelmente venha a ter, né?
Então, essa questão da necessidade de ter acesso ao crédito, ela é importante você ter essa noção, saber qual é a demanda do empresário. E frente a isso, a gente fazer algumas ações de proatividade, né? O governo federal lançou algumas ações, algumas linhas que são importantes, né? Mas se nós não proporcionarmos esse acesso, né, ao serviço financeiro, ao crédito lá nas instituições financeiras, não vai adiantar. Nós temos que colocar isso na prática, levar esse crédito, fazer com que realmente quem precisa tenha acesso. Então, essas são algumas ações que a gente já está fazendo ou promovendo aqui no município de Cascavel para potencializar esse crédito através do GT, né, do grupo de trabalho que foi criado com as instituições financeiras, né? Então, o foco é realmente a gente potencializar isso. E isso tudo foi levantado lá da pesquisa, né, já. Mais uma vez, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, agradecer a todos que nos acompanham e dizer que esse projeto live das 10h30 da SIC, que existe aproximadamente 3 meses, ele tem uma programação diária, de segunda a sexta, e ele envolve os mais diversos assuntos ligados ao setor produtivo, né, e de que forma eles têm se comportado diante, né, dos reflexos e efeitos da pandemia. Então, nós teremos no início da semana que vem 2 encontros muito importantes que eu recomendo a todos que participem. Um deles é sobre o Promamp, que é um programa especial de crédito lançado recentemente pelo governo e que vai atender principalmente micros, pequenas e médias empresas. E nós teremos também no início da semana que vem uma live específica sobre uma outra medida que é o parcelamento de débitos a empresas. Então, nós vamos trazer aqui especialistas nesses 2 assuntos que vão, durante a live, né, dar detalhes a respeito de como isso funciona. Bom, quem está com a gente aqui hoje é o Adir Mattioni, que é consultor do SEBRAE e apresenta informações sobre o plano de retomada do desenvolvimento econômico. Adir, você veio do setor financeiro, trabalhou durante muito tempo nessa área, tem uma experiência grande nisso e há 12 anos é consultor do SEBRAE. Quais são as principais mudanças, agora tratando especificamente de efeitos da pandemia, que vocês percebem lá no SEBRAE que as empresas, né, têm demonstrado nesses últimos meses? Bom, a pandemia, na verdade, ela tem interferido, influenciado assim, drasticamente no comportamento, né, das pessoas, né, pessoas físicas, né, mas principalmente das empresas também, né, já. Até inclusive já surgiu aí então o novo normal, né? O que é o novo normal, né? Isso remete às empresas a ter uma preocupação muito grande, isso é uma percepção nossa diária praticamente, né, das empresas, da necessidade de reinventar, a necessidade de se posicionar, né, na maioria dos setores, né, não dá para generalizar de que é 100% dos setores, mas na grande maioria dos setores está tendo essa necessidade de reinventar, de olhar os novos modelos de negócios, né, de reestruturar a sua empresa, de pensar a forma como ele estava atuando, total, né? Então, assim, há uma tendência, né, das empresas em investir muito em inovação, em tecnologia, né? Há pouco tempo atrás, ou antes da pandemia, né, a gente falava muito em mercado online, em marketplace, coisa parecida, né, a venda online, etc, etc. Mas pouco se fazia nesse sentido, né? Com a pandemia, o que a gente percebe hoje nas empresas? Há essa preocupação do empresário, há essa preocupação e a necessidade, não é só uma preocupação, é uma necessidade de se adaptar a esse novo momento, né? Ou ele faz, ou então ele acaba tendo que fechar as portas em muitos casos, né? Então precisa se reinventar, precisa ser avaliado, e eu percebo que tem muitas empresas que estão preocupadas e procurando definir um novo modelo de negócio, né? E levando em consideração tudo isso já.
essa necessidade de atender ao consumidor, de continuar vendendo, né, mas de uma nova maneira, num novo formato, né, vender online, fazer entrega, o relacionamento, né, com o seu cliente, né, totalmente readaptado, né, e isso é uma tendência muito presente no momento, né. Nós temos vistos, né, empresários que atuavam no ramo principalmente, né, de entretenimento ou turismo ou alguma coisa assim, tendo que se readaptar a essa nova realidade, esse novo momento, se reinventar, né, porque foi um dos setores muito afetado, né, e tendo que atender seus clientes e estão encontrando alternativas, né, eles estão encontrando várias alternativas. Há pouco tempo atrás não se ouvia falar muito também, por exemplo, do teu hortigranjeiro, a tua verdura, né, você comprar ela online e receber ela em casa, né. Hoje é uma realidade para nós isso. Então são novos modelos, novas formas de relacionamento que está muito presente hoje no empresário. É claro que precisamos avançar muito ainda nesse viés, né, precisamos aprender. Mas, com certeza, né, esse novo modelo, essa reinvenção por parte do empresário, né, ela vai fazer com que ele permaneça no mercado e que ele tenha ganhos. E novos negócios, novos modelos de negócios surgirão, aí, com certeza, no decorrer. Aí. Quem nos acompanha na live das 10h30 da SIC de hoje é o Adir Mattioni, que é consultor do Sebrae, que traz aqui um pouco da sua experiência para analisar esse cenário, principalmente, né, com foco nas empresas. Uma outra coisa que os especialistas sempre dizem, né, isso vem do início dos tempos, é que na crise, na dificuldade, geralmente se criam, né, e se desenvolvem, se desenham grandes projetos, né? Vocês já perceberam alguns projetos, algumas ideias novas que tenham surgido e que as empresas tenham apresentado, que seja, de certa forma, uma consequência da pandemia? É aquilo que eu acabei de comentar, em grande parte, né, Gia, esse novo momento, essa nova demanda, né, do próprio consumidor, de ter que receber muitas vezes seu produto em casa, do isolamento social, né? Nós temos aí vários setores que estão se reinventando drasticamente, vamos dizer assim, né, pela própria condição, né, do momento. E um desses setores é justamente o setor de turismo, ou aquele prestador de serviço, ou autônomo, né. Ele está se adaptando a esse novo normal. Ele está buscando novas alternativas, né, para poder se manter no mercado. Então nós temos aí pessoas que realmente trabalhavam como animadores de festas, né, ou tinham todo um cenário, né, para eventos, né. O que ele está fazendo hoje? Não está tendo evento. Bom, e agora? Daí, o que eu faço? Eu preciso ter renda. O pessoal está se adaptando, né, e enfeitando cenários para lives, né, quer dizer, está indo para a mídia, está indo para uma forma de levar o seu produto, de ofertar o seu produto, manter o seu trabalho de uma maneira totalmente diferente, né? O produto é praticamente o mesmo, mas a forma como ele está apresentando é outra. Então isso a gente tem percebido. A inovação, né, ela tem sido muito presente, né, em todos os sentidos. Então o pessoal tem inovado na apresentação, no formato, na entrega, enfim, e isso vale tanto para os pequenos negócios como para os grandes negócios, né? Nós tivemos aí um exemplo da própria Magazine Luiza em abrir o seu site para poder ofertar ou proporcionar ao pequeno empresário que ele possa fazer a venda do seu produto online. Isso é uma geração de um novo modelo de negócio, né? É uma nova oportunidade, né? E o empresário tem que estar preparado para isso, né? Então é nessa linha que a gente está percebendo muita mudança nesse sentido aí hoje. O Adir, o que se percebe muitas vezes é que, diante de uma situação tão nova, tão inesperada e ao mesmo tempo tão dura, muitos empresários, diante das consequências que eles sentem, né, na empresa e no bolso, acabam agindo por impulso e na emoção, né? E os especialistas dizem que isso, infelizmente, acaba agravando ainda mais o cenário, né? Faz com que o quadro
fique ainda mais difícil, né? Que ferramentas vocês do Sebrae orientam e disponibilizam para que o empresário, né, possa, mesmo no momento difícil e tão adverso como o de agora, entender que ele pode sim, né, resistir a todas as provações que essa era traz? Bom, já é uma boa essa pergunta, uma ferramenta interessante, né? Quer dizer, como é que a gente consegue permanecer, sobreviver nessa tempestade aí, né? Bom, o Sebrae tem atuado, né, de uma forma totalmente pelas mídias, né, pelo canal eletrônico, né? Até porque os nossos escritórios estão todos fechados. Mas nem por isso nós temos deixado de atender o nosso cliente. Muito pelo contrário, né? Nós temos atendido praticamente até esse momento o dobro de empresários, né, que nós atendemos num ano normal, né? Então, prova de que as ferramentas eletrônicas, né, a mídia, né, elas são uma grande ferramenta para o empresário, né? Mas aquilo que você comentou de que a gente não dá para tomar a decisão, né, muitas vezes sem ter a informação, ela é super importante, né? Então você fazer o planejamento, né, é importantíssimo. Então, planejamento é uma ferramenta de trabalho do empresário, né? Ele precisa planejar as suas ações, as suas atitudes, né? Saber qual o momento dele agir, qual o momento dele, muitas vezes, né, retrair ou mudar o seu modelo de negócio. Isso ele só faz, né, através de momentos de reflexão, de estudo, de análise, de avaliação, né, da sua própria atividade e do seu próprio negócio. Nos meios, no portal do próprio Sebrae tem muitas ferramentas mesmo, né, planilhas, cursos, capacitações que ajudam e podem ajudar e potencializar muito esses momentos para o empresário de aprendizado, né? Então essa é uma orientação que a gente dá. Não tome decisões, né, precipitadas ou de cabeça quente muitas vezes, né? Tem como você planejar, tem como você redefinir muitas vezes a sua proposta de valor, o seu negócio, né? Através da própria mídia, através das ferramentas online que nós temos, que o Sebrae tem disponibilizado aí, via o portal, via, né, aplicativos, né? Então tem muita coisa boa, né, para o empresário buscar e utilizar nesse momento. Mais uma vez, reforçando a todos que nos acompanham, que esse é o projeto Live das 10h30 da SIC, e sempre de segunda a sexta no mesmo horário, 10h30, a gente traz um convidado aqui para falar sobre os efeitos da pandemia, experiências, né, vividas nesse período e também soluções encontradas e que podem, né, ajudar nesse processo todo de seguir com a vida, mesmo num momento de tanta dificuldade, uma situação tão nova, né, que principalmente os brasileiros nunca viveram, né? E o Sebrae, mesmo que a gente sempre priorize a vida, e essa é a grande orientação, é o nosso bem maior, preservar a vida, tem que se pensar também na questão da preservação dos trabalhos, que é um aspecto social muito importante, e também em como fazer com que as empresas permaneçam ativas. E o Sebrae e algumas entidades têm agido muito fortemente nessa direção, e recentemente, Adir, foi lançado um projeto de estímulo às compras locais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Muito bem, Jean, obrigado. Bem lembrado, né? E é uma ação assim que nós consideramos muito importante, né? E eu vou linkar aqui, na verdade, essa ação do Oeste Compra Oeste, né? Com a compra local, né? E principalmente porque ela tem dois viés, né? O programa Oeste Compra Oeste, ele foi pensado e estruturado, né, há algum tempo atrás, e ele tem dois viés. Um que é a compra pública, né? Então você tem várias políticas públicas, né, para compra local, e que esse ano houve um avanço bastante significativo e importante por parte da legislação e da interpretação do Tribunal de Contas nesse sentido. Então isso possibilita com que vários municípios possam fazer as suas compras locais, né?
desde que tenham a política, né, um projeto, um programa de compra local. Então ele tem que ter estruturado, ele tem que saber o porquê que ele está comprando localmente, né, e justificar isso, né. Até porque já é bem importante e serve como alerta aos empresários aqui, a partir do dia 1º de junho desse ano, então já se passou praticamente 30 dias, os municípios são obrigados a fazerem os pregões somente eletrônico, né. Isso acaba fazendo o quê? Acaba aumentando a concorrência, né? Então aquele empresário que não estava preparado, né, com a ferramenta e conhecendo a ferramenta, a plataforma para participar de pregão eletrônico, né, ele acaba não participando. E também abre a possibilidade de empresas de outros estados, de outras localidades participar dos pregões e acabar vencendo. Então fica um alerta aí para o empresário, né, se preparar para aproveitar esse grande nicho de mercado que é as compras públicas. Nós temos falado muito disso, temos batido muito nessa tecla, né? E pegando aqui Cascavel, por exemplo, né? Cascavel compra, em média, anualmente, em torno de 300 milhões de reais, né? Isso é uma média de compra histórica. Desse percentual, né, quanto de recurso é comprado de empresas de Cascavel? Em torno de 52%. É um percentual bom? É um percentual bom se comparado com a grande maioria dos municípios. Mas nós temos que pensar nos outros 48%, ou 40%, vamos dizer assim, porque comprar 100% também às vezes é difícil, mas 40% de recurso que ainda está indo embora para outras regiões, outras cidades, outras regiões, outro estado, né? Isso por quê? Porque nós, os empresários, muitas vezes não estamos preparados, né, ou não estamos aproveitando esse mercado, esse nicho de mercado da compra pública que está à nossa disposição. E aí, nesse sentido, já tem ações do próprio município em aumentar essa compra local, podendo pagar até 10% a mais para as compras locais, priorizando as empresas daqui, fazendo alguns certames exclusivamente para empresas de Cascavel. Então, o poder público está fazendo a sua parte nesse sentido de potencializar. Precisamos que o empresário participe cada vez mais, né? Então, fica um alerta aqui. E temos o outro viés do Oeste contra Oeste, que é dizer assim, bom, o setor privado, o setor produtivo, primário privado, como é que ele está se comportando? Ele está comprando localmente ou ele está indo buscar fora? Então, é uma outra linha, né, um outro viés do programa Oeste Compra Oeste, que trabalha justamente as compras locais, incentiva as compras locais. Aí as associações comerciais, a SIC tem o Compra Aqui também, né, tem os seus programas, os seus incentivos para que a população compre localmente, né, mas também que as empresas, as médias e grandes empresas, dentro da possibilidade, comprem de empresas menores ou comprem os seus produtos localmente, né. Então, é uma campanha publicitária, o Oeste Compra Oeste é uma grande campanha de conscientização, né, da necessidade da compra local. Porque nós fazemos com que o recurso permaneça, né, no município, girando e aí produzindo todo aquele efeito positivo, né, que é o emprego, que é a renda, que é o aumento da arrecadação, e aí é um círculo virtuoso do dinheiro que a gente fala, né, que é a compra. O programa Compra Local acaba potencializando já. Muito bem, quem nos acompanha hoje é o Adir Sidney Mattioni, que é consultor do SEBRAE, e detalha para a gente o plano de retomada do desenvolvimento econômico, que é um planejamento que já vem sendo elaborado há algumas semanas por entidades do setor produtivo e também pelo setor público, pensando, obviamente, numa situação que é real, que em algum momento essas dificuldades todas de agora vão passar e a gente vai ter que seguir com as nossas vidas, né? Adir, uma pergunta que eu costumo fazer a todos os nossos convidados é a seguinte: diante de tudo que a gente tem vivido e experimentado nos últimos meses, um dos consensos que as pessoas têm é de que muita coisa está mudando e vai mudar. O que eu gostaria de saber de você é o seguinte: nós seremos diferentes? As empresas serão diferentes no pós-pandemia?
Eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que nós já somos diferentes, né, no pós-pandemia, né, nós temos aprendido muito na pessoa física, a nossa vida normal, né, o nosso dia a dia, né, a rotina nossa tem mudado drasticamente, né, e as empresas não será diferente, né, eu tenho certeza que o período pós-pandemia, né, sempre fica o aprendizado, sempre fica o crescimento. Agora, nós temos que ter ações proativas nesse momento para sair fortalecido, né, de uma crise, de algum momento que não é tão bom, né. Então, isso é que nos motiva, isso que nos move, né, dentro do programa de retomada econômica de Cascavel, é justamente preparar, né, as empresas, preparar as instituições, as entidades, né, tanto privada como pública, no sentido de fazer essa parte, de fazer a nossa parte, né, de ter as ações, né, e não pecar, vamos dizer assim, pelo excesso e não pela omissão. Não esperar passar o período para daí dizer assim, não, o que nós vamos fazer agora com o desastre que ficou lá atrás. Não, a preocupação de Cascavel, nesse momento do programa, é dizer assim, o que nós vamos fazer agora para minimizar esses efeitos e sair fortalecido assim que ela acabar. Né? E isso vai trazer, com certeza, uma mudança muito grande no próprio comportamento das empresas. Né? Então, eu penso que elas têm que ser mais proativas, elas têm que estar preparadas para isso, né? E aí a gestão empresarial é fundamental, né? Mas estar aberto, né, para a inovação, para novas iniciativas, novas oportunidades é fundamental também. Então essa é a percepção que a gente tem desse momento ou dessa saída dessa crise aí, Gê. Ele nasceu em Chiapeta, no Rio Grande do Sul, tem 52 anos, é casado, pai de 4 filhos, e há 12 anos mora em Cascavel. Ele é graduado em Ciências Contábeis, especialista em Políticas Públicas e MBA em Gestão Estratégica Empresarial. Atuou por 18 anos no sistema financeiro cooperativo e há 12 anos é consultor empresarial e gestor de projetos do Sebrae. A Dirce Mattioni foi o nosso convidado desta quarta-feira, 1º de julho, no encontro aqui da SIC, a live das 10h30. Obrigado em nome do presidente Michel, do vice Genésio e até a próxima, Andir. Obrigado, Jean, obrigado a SIC, obrigado aí aos nossos ouvintes, né? Espero ter contribuído um pouquinho, levado um pouco de informação a todos. Obrigado mais uma vez e uma ótima semana a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.